guerreiros, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Vida de Concurseiro. Eu sou o professor Magno Evaristo e hoje nós vamos apresentar o projeto focado no concurso da PM-SE 2017-2018. Nesse projeto a gente vai estar dispondo algumas aulas aqui no canal e na aula de hoje nós vamos resolver questões da prova da Polícia Militar de Sergipe aplicada em 2014 pela FUNCAP. Normalmente, toda prova de concurso público começa com um bom texto, e essa prova aqui não foi diferente. Ela já inicia da seguinte maneira: leia o texto abaixo e responda as questões propostas. Então, nós temos um texto considerável e precisamos fazer a leitura desse texto. O grande segredo para você resolver as questões de interpretação está na leitura que você vai fazer. Anotem aí a primeira dica que eu vou dar hoje. Devemos fazer no mínimo 2 leituras no texto. A primeira leitura, eu costumo dizer que é a leitura de aproximação. Você vai saber sobre o que o texto está falando. Já a segunda leitura é uma leitura mais aprofundada. Nesse momento você vai procurar entender as conexões existentes no texto. Qual a ideia central? Você vai grifar as partes mais importantes do texto. E por que não fazer um resumo desse texto? Então, eu vou dar aqui um minutinho para você ler aí esse texto, né? Fazer a primeira leitura de aproximação. Você vai pausar o vídeo e ler. E depois volta aqui para a gente dar continuidade. Muito bem, meu aluno, vamos dar continuidade. O título do texto é Esquadrão de 4 Patas. A gente vai analisar aqui parágrafo por parágrafo. O primeiro parágrafo diz o seguinte: dia do show de Madonna. Ruas fechadas, policiamento ostensivo, pessoas revistadas, gente para todo lado. Mas foi no palco, antes de a cantora dar boa noite aos cariocas, que uma cena chamou a atenção. Enquanto os ávidos fãs da diva do pop chegavam ao Parque dos Atletas, na Barra, o soldado Boss, da PM do Rio, comandava seus amigos Scott e Brita numa varredura completa em busca de qualquer objeto suspeito no perímetro onde a estrela americana iria se apresentar. Caixas, camarins, backstage, tudo foi vasculhado. Nada encontrado. Sinal verde para começar o espetáculo. Vejam bem, guerreiros. Normalmente, o primeiro parágrafo ele vai apresentar a ideia central, né? A ideia central do texto. Observem que quando o autor fala, quando ele chama a atenção em determinado momento desse parágrafo, veja só a fala do autor. Mas foi no palco, antes de a cantora dar boa noite aos cariocas, que uma cena chamou a atenção. Percebam aqui que o autor ele vai introduzir a ideia central. Enquanto os ávidos fãs da diva do pop chegavam ao Parque dos Atletas, na Barra, o soldado Boss, da PM do Rio, comandava seus amigos Scott e Brita numa varredura completa em busca de qualquer objeto suspeito no perímetro onde a estrela americana iria se apresentar. Foi exatamente nesse momento que a ideia foi apresentada, a ideia central do texto foi apresentada. Será que a ideia central do texto é os ávidos fãs da diva do pop? Veja bem, acho que não.
A ideia central aqui é em relação ao soldado Boss e a varredura que ele estava fazendo ali no perímetro juntamente com seus amigos. Vamos passar isso para o nosso resumo. Aqui no nosso resumo, nós podemos perceber que a ideia central do texto é a varredura comandada pelo soldado Boss da PM do Rio. Aí vem o nosso segundo parágrafo. Boss é um labrador de 6 anos. Ele e seus colegas Rottweilers, pastores e malinois vêm atingindo números excepcionais no que diz respeito ao combate ao crime. Na quarta passada, foram divulgados índices atualizados, já incluindo a primeira semana de dezembro. Constata-se, por exemplo, que a quantidade de drogas apreendidas graças ao faro dos cachorros é 20 vezes maior em relação a 2010. O desempenho da equipe incomoda de tal maneira os líderes do tráfico que, há algumas semanas, a ordem partida do comando do crime era atirar diretamente nos cachorros. Foi um momento de tensão, revela o tenente-coronel Marcelo Nogueira, do Batalhão de Ações com Cães, o BAC. Bem que tentaram, mas nenhum foi atingido. Os 69 animais do BAC continuam de pé em 4 patas. Vejamos o que aconteceu aqui nesse parágrafo. No primeiro parágrafo, nós podemos perceber que a ideia central do texto foi e é a varredura feita pelo soldado Boss e seus amigos. Nesse momento, nós descobrimos que Boss é um labrador de 6 anos. Vamos colocar isso no nosso resumo. E que não só ele, mas também seus colegas Rottweilers, pastores e malinois estão atingindo números excepcionais no que diz respeito ao combate ao crime. Então, o que aconteceu até agora? No primeiro parágrafo, nós tivemos a apresentação da ideia central. No segundo parágrafo, percebemos que há um desenvolvimento dessa ideia. Aqui no segundo parágrafo, nós também percebemos a existência de dados estatísticos e da fala de especialista. Esses dois elementos, eles servem para realçar a veracidade do texto, para dar mais credibilidade ao texto. Aqui na passagem do texto ele diz: a quantidade de drogas apreendidas graças ao faro dos cachorros é 20 vezes maior em relação a 2010. Outro dado importante que nós percebemos é que a ação dos cachorros incomodaram de tal maneira os líderes do tráfico que eles mandaram atirar diretamente nos animais, né? Essa também é uma parte bem interessante de estar no nosso resumo. Inclusive, vou destacá-la em vermelho, tá ok? Além disso, nós também temos a questão da fala de especialista. Aí no momento que o autor diz: foi um momento de tensão. Percebam que essa parte está aspeada, né? Por quê? Porque isso é a fala de especialista. Como eu expliquei, esses elementos, fala de especialista, dados estatísticos, servem para dar embasamento ao texto, para dar realce a esse texto. A fala de especialista foi dita pelo tenente-coronel Marcelo Nogueira, do Batalhão de Ação com Cães. Vamos agora analisar o nosso terceiro parágrafo. Meliantes se desesperam, autoridades se regozijam. Os cães são
uma ótima alternativa no combate ao crime. Tem uma atuação fantástica. Aqui nós percebemos mais uma vez a fala de especialista. Elogia o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Desde o início da instalação das unidades de polícia pacificadora, UPP, em 2008, a tropa canina sempre esteve envolvida e também se destaca em qualquer grande evento que o Rio receba, além de acompanhar as principais personalidades que desembarcam na cidade. Em 2011, foram os cachorros policiais que vasculharam o carro de Barack Obama e toda a frota presidencial americana. Nesse terceiro parágrafo, além da fala de especialista, nós percebemos que os cães eles vêm sendo utilizados desde 2008 com a implantação da UPP e que eles acompanham as principais celebridades que desembarcam na cidade. Vamos agora fazer a análise do quarto parágrafo. Seu quartel-general, o BAC, fica em Olaria, na zona norte do Rio. Os animais trabalham 6 horas por dia, fazem 2 refeições, 250 gramas de ração por vez, dormem à tarde e só entram na piscina quando não há mais operações previstas. Desde muito cedo é possível identificar os filhotes mais corajosos, ágeis e que gostam de buscar objetos. Para uma turma boa de olfato e que caça bem, os policiais atrelam ao seu brinquedo favorito, como uma bolinha, o cheiro de uma droga ou de pólvora. Assim, toda vez que o bicho sobe uma favela, para ele é nada mais, nada menos que uma possibilidade de divertimento. Por sua vez, o grupo destinado a investigações, que ataca sob ordens dadas em português, inglês e alemão, passa por um treinamento físico mais rígido e por variadas simulações de busca por reféns, procura de bandidos e invasões a locais de difícil acesso. A carreira é curta. Se com 1 ano e 8 meses o animal está formado, com 8 anos é aposentado e encaminhado para a adoção. Aqui nós temos como informações importantes a quantidade de horas que os animais trabalham por dia, que eles dormem à tarde, fazem 2 refeições e comem 250 gramas de ração em cada. Percebemos também que desde cedo é possível identificar os animais mais dispostos para o serviço. Outra coisa que é interessante perceber é a forma como o treinamento desses animais é feita, que é através do atrelamento do cheiro de materiais ilícitos ao brinquedo favorito do animal. E que para o animal aquilo tudo não passa de uma grande brincadeira. Também desse parágrafo podemos retirar que o grupo destinado a investigações tem um treinamento físico mais intenso e passa por várias simulações de busca por reféns, à procura de bandidos e invasões de locais de difícil acesso. Outro dado interessante de fazer parte do nosso resumo é que a carreira é curta. Animais que se formam com 1 ano e 8 meses se aposentam aos 8 anos e são doados para outras pessoas. Veja bem, guerreiro, é preciso ter cuidado nesse momento aqui para não cometer extrapolação.
Aqui poderia haver o pensamento que, após esse período de serviço, o cachorro vinha a falecer, não servia mais para nada. Mas não, aqui fica bem claro que ele é destinado para doação, tá ok? Cuidado com a extrapolação. O quarto parágrafo diz que os primeiros cães policiais chegaram ao Rio em 1955. 20 no total, vindos de um criadouro em São Paulo. Hoje, pode-se dizer que a maior parte da tropa é nascida no canil de Olaria. As raças se alternam ao longo do tempo. Se no começo era o pastor alemão que combatia os ladrões no mundo inteiro, nas décadas seguintes o Doberman e o Rottweiler ganharam fama de maus na caça aos criminosos. De 10 anos para cá, destaca-se o pastor holandês e os temidos Malinois. Estes com participação fundamental na ação contra o terrorista Bin Laden. Por aqui, logo após o episódio do ônibus 174 em 2000. O treinamento intensivo com cães para resgate de reféns foi reforçado. Se acontecesse hoje, o sequestrador teria sido imobilizado por um cão e nenhum inocente seria ferido, ressalta o tenente-coronel Nogueira. Veja só, nesse parágrafo nós temos dados estatísticos, que é a parte que diz que os primeiros cães chegaram ao Rio em 1955. Então, do quinto parágrafo nós podemos tirar que os primeiros cães policiais chegaram ao Rio em 1955, sendo no total de 20 cães vindos de um canil de São Paulo. Mas hoje a maior parte da tropa é nascida no próprio canil e que as raças se alternam ao longo do tempo. No começo era o pastor alemão, mas de 10 anos para cá outras raças ficaram em destaque. De uma forma especial, os Malinois, que participaram da caça ao terrorista Bin Laden. O nosso sexto e último parágrafo diz o seguinte: até a Copa de 2014 está prevista a aquisição de 80 cães europeus já treinados, o que vai permitir que cada soldado tenha seu próprio cachorro. Atualmente existe um revezamento, com vista à Olimpíada de 2016. Serão intensificados os intercâmbios com a polícia de Espanha, Suíça e França. Aliás, uma força parisiense esteve aqui na semana passada para mais uma etapa de aprimoramento dos trabalhos com animais. Em 3 anos, teremos uma das melhores companhias do mundo, aposta o Major Victor Volé, do PAC. Ali existe uma máxima: o melhor amigo do homem está se tornando o inimigo número 1 do crime. Veja só, guerreiros, normalmente o último parágrafo ele vem fazendo o fechamento do texto, ele vem concluindo toda a ideia. Daqui é interessante a gente pegar alguns pontos para o nosso resumo. Primeiro, serão adquiridos 80 cães europeus já treinados até a Copa de 2014, o que fará com que cada soldado tenha seu próprio cachorro. A ideia de intensificação do intercâmbio com as polícias da Espanha, Suíça e França
sendo que uma força de Paris já esteve aqui semana passada para mais uma etapa do aprimoramento. Temos também a questão da fala de especialista, que diz: nos próximos 3 anos teremos uma das melhores companhias do mundo. Palavras ditas pelo Major Victor Vallée. Aliás, Major Victor Vallée. Então, o que foi feito aqui? Nós fizemos a leitura do texto, identificamos a ideia central, construímos o nosso resumo e agora vamos para a resolução das questões da prova. E a nossa primeira questão diz o seguinte: assinale a única opção que tem base no texto. Letra A. O grande problema da utilização de cães no combate ao crime é o fato de, depois de adestrados, sua expectativa de vida passar para 8 anos. No show da cantora Madonna, chamou a atenção o fato de os cães policiais estarem no palco enquanto ela se apresentava. Essa foi a letra B. Letra C. A colaboração dos cães policiais no combate ao crime tem contribuído para a elevação dos índices de criminalidade no Rio. Letra D. Os líderes do tráfico se sentiram ameaçados pelas habilidades demonstradas pelos cães policiais no combate ao crime. Letra E. De acordo com dados atualizados recentemente, vários cães policiais foram mortos, vítimas de meliantes que receberam ordens para atirar nos cachorros. A, B, C, D ou E. Vamos começar prestando atenção no comando da questão. Isso é uma dica bem importante, viu, gente? Tomem nota. Tenham atenção com o comando da questão. Aqui, a questão diz que é a única opção que tem base no texto. Quando ela fala de base no texto, o examinador ele está nos pedindo, ou seja, ele está nos fornecendo uma questão de compreensão. Por que compreensão? Primeiramente, eu tenho que dizer para vocês que compreensão e interpretação são coisas diferentes. Normalmente, os alunos pensam que compreensão e interpretação são sinônimos. Só que isso é um erro pensar dessa forma. Compreensão é entender o que está escrito no texto. A resposta de compreensão vai estar explícita ali no texto, vai estar à mostra. Mesmo que o examinador tenha utilizado de palavras sinônimas para a resposta dessa questão. Já interpretação é tudo aquilo que vai além do texto. A interpretação está nas entrelinhas do texto. Então vejamos. A letra A. O grande problema da utilização de cães no combate ao crime é o fato de, depois de adestrados, sua expectativa de vida passar para 8 anos. Vamos ver o nosso resumo? Veja só, o quarto parágrafo diz o seguinte: a carreira é curta. Destaquei aqui em vermelho para vocês acompanharem comigo. Animais que se formam com 1 ano e 8 meses se aposentam aos 8 anos e são dados para doação. Percebemos que em nenhum momento aqui o autor do texto diz que os cães morrem com 8 anos de vida, né? E isso é extrapolar. Foi como eu expliquei antes mesmo de a gente ver a questão para vocês. Temos que ter cuidado com a extrapolação, tá ok? Então,
Então a letra A já está descartada para nós. Só lembrando, gente, esta questão é uma questão de compreensão. A resposta dela vai estar escrita no texto. O comando dela nos remete à compreensão de texto. Letra B. No show da cantora Madonna, chamou a atenção o fato de os cães policiais estarem no palco enquanto ela se apresentava. Vou ler novamente. No show da cantora Madonna, chamou a atenção o fato de os cães policiais estarem no palco enquanto ela se apresentava. Vejamos aí o nosso primeiro parágrafo. Essa parte que diz: mas foi no palco, antes de a cantora dar boa noite aos cariocas, que uma cena chamou a atenção. Enquanto os ávidos fãs da diva do pop chegavam ao parque dos atletas, na Barra, o soldado Boss da PM do Rio comandava seus amigos Scott e Brita numa varredura completa em busca de qualquer objeto suspeito no perímetro onde a estrela americana iria se apresentar. Então aqui nós já podemos descartar essa letra B. Por quê? Porque a varredura feita por Boss e seus amigos foi antes da cantora entrar no palco e não durante a apresentação dela. Então letra B descartada. Letra C. A colaboração dos cães policiais no combate ao crime tem contribuído para a elevação dos índices de criminalidade no Rio. Putz, grilo. Essa questão aqui, nem em sonho você vai marcar uma questão dessa daqui. Porque aqui ela está sendo totalmente contra o que diz o texto. Vamos olhar o nosso resumo. Guerreiros, antes de darmos continuidade à resolução das questões, eu gostaria de dar um recadinho rapidinho aqui para vocês. Veja só. Eu, professor Magno Evaristo, estou com um caderno de questões pronto e elaborado para você que vai fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe. Tá bom? Além do caderno de questões, nós temos o curso completo de português voltado para PM Sergipe 2017-2018 pré-edital. Os interessados em adquirir esse material podem entrar em contato comigo, professor Magno Evaristo, através do WhatsApp no telefone 87998236141. Dado o recado, vamos voltar à resolução da questão. Vejam só aqui o resumo do nosso segundo parágrafo. Nosso segundo parágrafo diz o seguinte, nosso resumo. Boss é um labrador de 6 anos. Ele e seus colegas de outras raças estão atingindo números excepcionais no combate ao crime. Dados estatísticos dizem que a quantidade de drogas apreendidas graças ao faro dos cães é 20 vezes maior que em relação a 2010. Aí vem o examinador querendo fazer você escorregar na casquinha de banana, dizer que a colaboração dos cães policiais no combate ao crime tem contribuído para a elevação dos índices de criminalidade no Rio. Você não vai marcar uma questão dessa, meu aluno. Quem vai marcar é aquele cara que não está tendo nossas aulas aqui, que não está acompanhando o canal Vida de Concurseiro. Mas você que é inscrito aqui no nosso canal, você que acompanha, que faz o curso, que comprou o caderno de questões com o gabarito comentado, não vai fazer uma coisa dessa. É tanto que se você é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, vai lá e se inscreve. E você que já é inscrito e você que é novo também, já deixa o seu like aí se está gostando do vídeo, tá? Se você assistiu até agora é porque você está gostando do vídeo. Deixa o seu like, compartilha com seus amigos, tá bom? E outra coisa, quando se inscrever no canal,
não deixa de ativar as notificações não. É aquele sininho que fica ali do lado quando você se inscreve, tá bom? Esse sininho vai fazer com que toda vida que saia vídeo novo aqui no canal, você seja notificado. Então você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal. Letra C está descartada. Não tem a mínima possibilidade de ser a letra C a nossa resposta. Vamos ver o que diz a letra D. Os líderes do tráfico se sentiram ameaçados pelas habilidades demonstradas pelos cães policiais no combate ao crime. Opa! Essa questão parece ser bem interessante, essa alternativa. Porém, a gente não vai marcar ela ainda. Nós temos mais uma alternativa para ser analisada. Vamos lá? Letra E. Vamos deixar essa letra D aqui no cantinho. Ela tá bonita. Eu gostei dela. Vou deixar ela aqui no cantinho e a gente vai voltar depois nela para ver se realmente é. Vamos analisar a letra E. De acordo com dados atualizados recentemente, vários cães policiais foram mortos, vítima de meliantes que receberam ordens para atirar nos cachorros. Será? Gostei dessa não, hein? Eu acho que não. Vamos ver lá o nosso texto e o nosso resumo? Bom, o nosso resumo diz: os líderes do tráfico sentiram-se incomodados ao ponto de mandar atirar diretamente nos cachorros. Aí a fala de especialista: foi um momento de tensão, segundo o tenente coronel Marcelo Nogueira. Bom, nosso resumo não falou se os meliantes obtiveram êxito. Então o que é que nós vamos fazer? Nós sabemos que a resposta vai estar no segundo parágrafo. Então a gente vai olhar o segundo parágrafo. Veja aqui. O desempenho da equipe incomoda de tal maneira os líderes do tráfico que, há algumas semanas, a ordem partiu do comando do crime era atirar diretamente nos cachorros. Foi um momento de tensão, revela o tenente-coronel Marcelo Nogueira, do Batalhão de Ação com Cães, o BAC. Bem que tentaram, mas ninguém foi atingido. Olha, ninguém foi atingido. Os 69 animais do BAC continuaram de pé em quatro patas. Está aqui a nossa resposta, né? A afirmativa é: não pode ser nossa resposta, porque ela está contrariando o que está escrito no texto. Entenderam por que é questão de compreensão? Porque a resposta vai estar no texto. Vamos ver a letra D agora novamente. Os líderes do tráfico se sentiram ameaçados pelas habilidades demonstradas pelos cães policiais no combate ao crime. A gente acabou de ver isso. Quando fala aqui, no segundo parágrafo, o desempenho da equipe incomoda de tal maneira os líderes do tráfico que, há algumas semanas, a ordem partida do comando do crime era atirar diretamente nos cachorros. Está aqui a nossa resposta, né? Não precisamos chorar rios de lágrimas para chegar à resposta dessa questão. Você pode perceber que interpretação, compreensão e interpretação de textos são coisas fáceis. Não há nada de 7 cabeças, não há um bicho de 7 cabeças aqui. Entendeu? Vamos agora para a nossa segunda questão.